E a gente segue falando sobre esse assunto porque o presidente Lula se manifestou pela primeira vez sobre a trama golpista para matá-lo. A gente vai agora ao vivo a Brasília para conversar com o repórter Pedro Nascimento, que tem mais informações, né, Pedro? Bom dia para você. Bom dia também para você, Kátia, bom dia Eustáquio, e também bom dia para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira. Ontem foi a primeira vez que o presidente Lula teve a oportunidade de falar sobre esse caso específico envolvendo a tentativa de assassiná-lo, conforme revelado pela Polícia Federal em a operação batizada de contragolpe, que foi colocada em prática nesta semana. Foi durante o discurso na qual o presidente fez durante uma cerimônia que acontecia ontem no Palácio do Planalto, e o presidente tratou com uma certa ironia essa situação envolvendo ele e seu vice, Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui. Bom, essa foi a abertura do discurso do presidente Lula, que falou aí sobre sua gestão, falou sobre atos do governo, e mais pro final do discurso citou novamente esse episódio, né, que, como a gente abordou nos últimos dias, envolvia não só o planejamento do assassinato dele em 2022, tão logo venceu as eleições, mas também o seu vice, Geraldo Alckmin, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, segundo as investigações da Polícia Federal, foram alvos monitorados por militares das Forças Especiais, os chamados Kids Preto. E ao fim desse discurso, o presidente revelou não guardar mágoa a respeito das pessoas que planejaram essa situação, mas que responderia isso com uma gestão eficiente à frente do governo. Vamos acompanhar. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que, quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. Eu quero medir com números. Eu quero medir com números quem fez mais escola nesse país, quem cuidou mais dos pobres desse país, quem fez mais estrada nesse país, quem fez mais ponte nesse país, quem pagou mais salário mínimo nesse país. É isso que eu quero medir, porque é isso que conta no resultado, sabe, da governança. Esse discurso do presidente foi por volta do 12:30, pouco perto ali de 1 da tarde, antes da PF concluir esse indiciamento e revelar o nome dos investigados. Tão logo isso aconteceu, a repercussão no mundo político também foi muito grande. A gente ouviu aí o ministro Paulo Pimenta, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também houve outras figuras e também uma repercussão na mídia internacional. Falando sobre essas outras figuras, né, uma das manifestações mais contundentes a respeito desse episódio foi da presidente do PT, presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, que postou nas redes sociais uma mensagem dizendo que esse indiciamento de Bolsonaro e outros 36 nomes abre caminho para a responsabilização judicial, e disse ainda que essas pessoas envolvidas merecem a prisão. E como a gente está acompanhando, né, esse é o terceiro indiciamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Os outros dois inquéritos, eles apuram a falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19 e também ao outro inquérito que apura a venda ilegal de joias recebidas de presente quando ele ainda era presidente do Brasil. Logo após esse comunicado da Polícia Federal, houve essa repercussão internacional nos jornais. E aqui eu separei algumas repercussões dos principais jornais do mundo para a gente entender como a mídia internacional tem acompanhado esse caso. Por exemplo, o New York Times noticiou que as acusações elas aumentam drasticamente os problemas legais de Bolsonaro e destacam a extensão do que as autoridades chamaram de uma tentativa organizada de subverter a democracia no Brasil. Ou seja, o New York Times tratando a questão como, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. O jornal espanhol El País noticiou que, ao longo de seu mandato, Bolsonaro abraçou um discurso que flertava repetidamente com a ameaça de ruptura democrática, ou seja, tratando não só desse episódio, mas relembrando falas do ex-presidente Jair Bolsonaro também, que atentariam contra a democracia. A gente também tem o jornal Le Monde, da França, que noticiou o caso, incluindo o pronunciamento do ex-presidente em sua conta no X e tendo como alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ou seja, o Le Monde acompanhando também essa rixa quase que pessoal entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que é figura central nesse caso. Ele não só aparece como uma vítima, né, dessa suposta tentativa de assassinato, como também é o relator das ações e o ministro é responsável por avaliar esse caso e, enfim,
tratar dessa tramitação no Supremo Tribunal Federal, algo que é muito criticado pelos parlamentares de direita, por juristas e também pelas pessoas que estão no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem outras repercussões também, por exemplo, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem lembrando também sobre o atentado à bomba que ocorreu na semana passada aqui em Brasília, dizendo que Lula está no poder, mas que essa ameaça de uma direita mais radical à sua administração permanece. Lembrando, portanto, desse episódio envolvendo aquele homem-bomba que se explodiu na porta do Supremo Tribunal Federal. Trazendo uma repercussão aqui também da nossa vizinhança, né, da América Latina, o jornal argentino La Nación disse que o relógio começa a correr para Bolsonaro na investigação mais delicada contra ele, destacando que a Procuradoria-Geral da República ainda decidirá se denuncia formalmente a Justiça com base nesse inquérito da Polícia Federal. E é justamente esse o próximo passo que a gente aguarda agora na Justiça, qual vai ser a movimentação da PGR frente a essas conclusões feitas pela Polícia Federal.